Sim, né? sim. E então, hoje nem se usa mais, Uhum, né? uhum. Então, e tudo assim, naquela época não, as restaurações, por exemplo, as brancas, né? O sistema de adesão era diferente, né? O material. Como toda É normal. empresa, né? Mas a gente procura sempre, né? Poder possibilitar ao nosso colaborador crescimento. Claro que vai depender muito também da pessoa, né? Querer, né? Sim. Como toda área, né? Mas no geral, assim, eu acho que a gente nos últimos anos tem aprendido muito com isso, né? E Uhum. cada vez está melhor, né? Sim. Claro, a gente tem muita coisa ainda como gestor, né? No caso eu para melhorar, para aprender, mas acho que cada vez está melhorando, É, assim. eu acho que todo mundo que é funcionário, eu sempre digo aqui, devia ser um dia patrão para entender como é que é, né? Que não é fácil, né? Não. Porque tem contas, né? Tem reclamações, tem elogios, Sim. né? Mas é aquilo do equilíbrio, né? Tu tem que ter calma, paciência para resolver os momentos difíceis, né? Sim. Comemorar as Que é bom. conquistas, né? Mas se tu não tiver assim pé no chão, né? Tu comete erros, né? E Mesmo com o pé no chão, comete é, erros? é difícil, mas é bom, sabe? Eu Sim. acho que é bacana, assim. Uhum. É, e não é nada legal ir lá e cobrar alguém, né? Eu brinco também assim, ó, a gente aprendeu a ser dentista, né? Não a ser Não gestor. tem uma faculdade. Não tem, né? A Uhum. gente aprende no dia a dia. A Uhum. gente aprendeu a arrumar dente, a ver a saúde bucal, a saúde do todo, né? Uhum. Mas Uhum. não cobrar o funcionário, fazer um orçamento, né? Parece até um absurdo, mas a gente na faculdade não Não aprende aprende nada. isso, né? É a vida que vai te ensinando, assim, né? Claro que daí a gente faz curso e aprende, né? Sempre, né? Sempre, né? Então a gente acaba se aprimorando, se aperfeiçoando, né? Mas tem que ir em busca, né? Tem que Sim. ir em busca que Mas não vem nada de a graça. maioria do conhecimento é ali, né? Ali. Conta Ali. bastante, O conta que tu, bastante. tu faz. Eu, eu sempre digo que tu conhece o cliente já no jeito de andar dele, né? Sim, Tu já sabe sim. que tipo de Até a cliente. saúde, né? Tu já Sim, só sim, no sim. conversar, tu já mais ou menos identifica um perfil, assim, Sim, já sabe, mas é, eu sempre brinco que como eu atendo público e é um atendimento, se o senhor atende 5 pessoas por dia, eu atendo 100, né? O meu sim, atendimento é uma coisa sim. rápida. Aham. Quando o cara vem pedir fiado, eu já sei quando ele desceu do carro. O jeito de andar Até já. o jeito de andar muda, Aham, entende? Então, sim, mas é uma brincadeira, mas tu conhece a pessoa, tu vai sim, trabalhando. sim, sim. Imagino que eu sou Ainda funcionário, mais em cidade pequena, né? claro que tu conhece um Onde por um, né? todo mundo se conhece, Sim, né? sim. Mas a mesma coisa o funcionário, né? Tu vai pegando. É que o que que é o do funcionário? Eu digo que é que nem um predador e uma presa. Tudo que a presa fez, o predador já viu ela fazer. Sim, Certo? Então, esse funcionário, o outro, tu já fica mais. sim, Não é isso? Tu aprende sim, mais ou menos? sim, sim. É que são 23 anos ali, né? Então Vai pegando experiência. já vários colaboradores passaram ali, né? Então tu já tem mais ou menos Tu já avisa, ó, não faz assim, não vai funcionar não desse vai jeito. funcionar. Eu já vi e não vai dar certo. E normalmente são colaboradores jovens, como a gente já foi um dia, né? Sim. E assim, o jovem tem suas convicções, né? Então muitas vezes precisa vivenciar aquilo para ver que talvez não era bem assim. Sim, sim. Que nem tu falou, a gente avisa, mas muitas vezes Não não. tem jeito. É que nem o pai Faz avisar o parte do filho. ser
humano, É, né? é que nem o pai avisar um filho, vai avisar 50 vezes. E o filho Não vai vai, fazer. O que a gente fez também, né? Exato, normal, né? É Faz normal, parte. normal. Mas para quem acha que o patrão é ruim, pense, ele tem 15 funcionários, vocês são em 15 para aturar ele. Ele é ele para aturar os 15, né? Mais ou menos isso. Então, cada um que vem reclamar para ele são 15. Quando vocês vão reclamar. É que muitas vezes, assim, não se sabe os bastidores, né? Mas, assim, os bastidores, muitas vezes o colaborador também não sabe, o paciente não sabe, né? Mas é que nem a gente tá falando, tu tá trabalhando, não é só na cadeira ali atendendo, tu tá, resolvendo, comprando material, vendo alguma questão de equipamento que precisa ser comprado, é uma infinidade de coisas, né? Assim, então, adentra almoço, adentra noite, né? E sempre pensando, né? Na tua empresa, tu né? não tá fazendo nada, mas tá administrando a empresa. Tu sempre tá pensando, vou fazer isso, ligado vou fazer nela, né? O que é mais difícil aí nessa questão? O colaborador, a entrega de material, arrumar cliente, o que é mais difícil no teu setor? Eu acho que assim, o arrumar cliente, né, uma empresa que já está assim, tantos anos no mercado, é o boca a boca, né? Então, se tu fez um trabalho bom, né, que tu agradou um cliente, ele vai falar pro vizinho, vai falar pro parente, né? Então, isso vem, né, se tu fizer um bom serviço, né? O colaborador, eu acho que é o ambiente de trabalho, né? Muitas vezes tu mostrar para ele onde ele está, né? O que ele pode crescer, né? O que a gente pode fazer para ajudar ele nessa jornada, né? A questão de material, hoje a gente tem, como a empresa cresceu, né? A gente hoje tem pessoas que ajudam a gente, né? A comprar, né? Essas coisas, né? O material, tem um controle de estoque, né? Para na hora do procedimento não faltar. Então hoje isso está bem estruturado, assim. Claro que de vez em quando precisa alguns ajustes, mas no passado era eu e Deus, né? Era tudo, né? Hoje tem toda essa equipe ali por trás ajudando, né? Quando tava. Porque geralmente o dentista começa ele e um auxiliar. Secretária. É isso aí. Foi como eu comecei. Aquela que atende lá na frente. No começo já era eu e eu. Não tinha nem secretária, né? No começo. Atendia lá e. Daí tipo eu atendia no posto, deixava o consultório fechado, daí acabava de atender no posto de saúde, abria o consultório e ficava lá, né? Daí fazia tudo, atendia telefone, marcava horário, lavava o material, esterilizava o material, atendia o paciente, tudo, né? Tava com o telefone aqui. Ali, e naquela época não tinha celular, era Tinha que ir lá ainda. Era no... Tinha o cara de boca aberta ali, peraí, sim. E eu até brinco hoje que é difícil tu escutar o telefone tocar hoje na clínica, é tudo mensagem, né? E naquela época era tudo trim-trim, era o telefone, né? Ligar virou falta de educação já, né? É verdade. É difícil, tu tem que ter uma intimidade com a pessoa, ou uma urgência muito grande. Sim. Pra tu ligar, se liga só no não, WhatsApp, a gente não escuta mais o telefone, é só mensagem, né? É difícil. E da mensagem é mais tranquilo, o cara responde a hora que ele tiver tempo, né? Sim. Mas então a peleia foi grande. Quantos anos, assim, que o senhor acha que foi... já chegou a pensar assim, meu Deus, por que eu não fiz outra faculdade? Né? Não, eu tenho exemplo de casa, né, Jean? Então, desde criança, assim, o pai trazia, por exemplo, trabalho para fazer dentadura, né? Daí fazia a gente fala o começo dela com acrílico e tal, para tirar os outros moldes, fazia em casa, né? Então eu via meu pai fazendo aquilo, né? E depois de uma certa idade eu comecei a ajudar ele a fazer. Então eu peguei gosto por aquilo, né? Então eu nunca pensei em fazer outra coisa, já que eu queria ser dentista, né? Quando eu era criança, adolescente, eu queria ser, na verdade, antes de pensar em ser dentista, eu queria ser tenista. Eu joguei muito tênis, né? Mas jogava Não, jogava bem. A gente tinha uma equipe lá em Rio do Sul, a gente se destacava, assim, a gente saía jogar o estado todo, assim, levava bem a sério. Tem que ter uma foto disso. Devo ter. Tem sim, tem no videocassete, tem várias filmagens, só tem que arrumar um videocassete agora. Né? Essa é a dificuldade. Mas era bem legal, assim, e jogava muito bem, assim, se destacava, assim, na região, ganhava torneio. Não era o Guga, mas... não era o Guga, mas o Guga é da minha época, a gente jogava junto, assim, só que o Guga já era muito melhor do que nós, fora da curva, né? Sim. E daí quando foi assim para decidir, né, de ou joga tênis ou vai para faculdade, né,
Daí eu optei por odontologia, mas nunca pensei em fazer algo diferente, assim, sabe? Porque via o pai ia acompanhar, ia no consultório, nas férias da secretária dele, eu ia ajudar ele, sabe? Quando já tinha um pouquinho, 13, 14 anos, né? Então já... Fosse hoje, teu pai tava na cadeia, né? Sim, não pode, né? Aquela época era totalmente diferente, sim, né? 12 anos atendendo em lanchonete era normal. Primeiro empreguinho que vai fazer o quê? Normal. Trabalhar à noite na lanchonete e ganhar uma estrinha. Sim. E então é isso. Acho que desde sempre, assim, Nunca pensou, devia ter feito veterinária, sei lá. Assim, ó, tu falou de trabalhar, né? No começo, Jean, assim, era... Claro, tinha 20, 21, 22 anos, né? O gás era maior. Era das 7 da manhã às 9h30, 10 da noite, né? E chegava 9h30, 10, se tivesse uma emergência, pode vir, tô tranquilo, né? Mas hoje, com a idade... já tô nos 40 aí, já deu 6 horas da tarde, tu já tá cansado, né? E fica numa postura... Então, melhorou também até a questão da cadeira, né? Porque antes tu ficava meio curvado, assim, né? Hoje a gente tem umas cadeiras que tu meio que obriga a ficar, assim, com a coluna ereta, assim, sabe? Então isso também ajuda bastante, do paciente mudou alguma coisa? O paciente conforto, né? Mais confortável, mais tranquilo. Por exemplo, mudou muito também, agora a gente adquiriu um aparelho de profilaxia fantástico. Explica aí, profilaxia. Limpeza, né? O aparelho tradicional, né, limpa o dente perfeitamente, mas ele tem um produto que é usado, bicarbonato, que ele, vamos dizer, ele pinica, assim, né? Dá uma certa sensibilidade, né? Certo. Quem não tem sensibilidade, tranquilo, né? Mas pessoas que têm já os dentes mais sensíveis sente um pouquinho, né? Então, muitas vezes precisa anestesiar, né? Para o paciente não sentir, né? Sim. Esse aparelho, ele trabalha com uns produtos diferenciados, então tu acaba tendo um conforto, né, na limpeza muito grande, né? Então tu não sente, né? Tu não sente dor, ele é totalmente diferenciado. Assim, a gente adquiriu faz um mês atrás, então até os nossos pacientes que fazem limpeza tradicional e vão partir para essa, vão ver uma diferença muito grande, né? É aquilo que a gente está falando, evolução, né? As coisas vão evoluindo e a gente... Graças a Deus consegue hoje trazer tudo isso para Vitor Meirelles, né? Quando eu vim para Vitor, todo mundo assim, mas tu vai fazer isso em Vitor Meirelles? Sim, por que não? Né? Por que não ter o mesmo atendimento aqui do que a melhor clínica de São Paulo? Não vejo isso. Sim. Se tu tem cliente? E outra, muitas vezes, mas daí tu vai cobrar mais por isso. Não, nosso preço é de uma cidade pequena, tal, então a gente, claro que não vai cobrar a mesma coisa que a melhor clínica de São Paulo, né? A gente consegue hoje ter esse diferencial, né? O nosso custo a gente é muito competitivo, né? Mesmo tendo os melhores produtos, os melhores profissionais bem preparados, a gente consegue, né, dar isso, né, para o nosso cliente, sabe? Se fosse fazer implante, não precisa muito tempo atrás, era Blumenau, Rio do Sul, Rio do Sul, né? No mínimo. Rio do Sul, quando eu me formei, tinha 2 que faziam implante, sabe? A gente tá falando de 23 anos atrás, né? Então, tu imagina uma cidade de 80 mil habitantes, né? Ter 2? Tinha 2. Imagina o custo disso, né? Na época. Daí não tinha carro por dentro. Não tinha concorrência, né? Sim. Daí tudo é assim, material vai ficando mais em conta, porque tem mais gente. Sim. Quanto mais gente fazendo, a tendência é que abaixe o preço. E a concorrência é muito bom, né? Porque a concorrência ou tu se acomoda, né? Ou tu cresce, né? Sim. Tu vai buscar mais, Te força a ir para frente. Te força a ir para frente, né? Então a concorrência nunca é... agora não, ótimo, vamos lá que nós vamos fazer melhor. Né? Se for pensar, quando o senhor veio para cá, tinha o senhor mais um. Eu e o Ezequiel. Sim, agora nós temos no mínimo uns 4. Só na minha clínica, vamos dizer assim, só na Rezer Odontologia tem 5 dentistas, Isso. só onde eu trabalho, né? Sim. E daí, claro, agora tem outros profissionais, outras clínicas, né? Certo. E tem o sol nasceu, na verdade, o sol nasceu para todo mundo, a sombra que é para poucos, né? Então não é que mas todo mundo tem o direito de trabalhar e crescer, né? E a gente vive, né, com livre-arbítrio, né? Tu fazendo um bom serviço, né? Tu conquistando o teu cliente, ele vai voltar, ele vai querer ser atendido por ti. Sim. E quando tu tem concorrência, tu tem a comparação, né? Tipo, eu fiz aqui com o Alex e fui lá com o João, né?
ele vai poder comparar e poder definir aonde ele quer ficar, né? Então, isso acho que te faz crescer, né? Eu acho que o pessoal tinha uma cabeça, vou citar meu sei lá, lanchonete, né? Uma cidade que só tem uma lanchonete e não vem ninguém de fora nessa lanchonete. Uma cidade que tem 10 lanchonetes vem um monte de gente de fora, porque tem um monte de opção e no final todo mundo ganha o mesmo tanto. Exatamente. Tem que ter opção, tem que ter... Né? Vou para Vitor Meirelles, tem 10 clínicas lá. Sim, então, com certeza. Vai... Tanto já que a gente abriu uma filial, né, em Vitimarsum. Por quê? Porque a gente atendia muitos clientes de Vitimarsum, né? Daí a gente viu essa oportunidade de, por que não abrir lá, né? Trazer essa comodidade para o cliente que vinha de lá para cá, né? Então, em agosto do ano passado, a gente abriu uma filial. Mas 15, tu falou de colaborador, 15 é só aqui ou contando lá junto? Lá em Vitimarsum, a equipe, né, que é eu e mais 4 dentistas, cada dia um vai para Vitimarsum, né? Porque cada um é especialista em uma coisa, né? Então, quando tem o canal, vai um determinado profissional, quando tem aparelho, vai outro, quando tem implante, vai outro, né? Então, hoje a gente consegue, né, trazer o que nem tu falou, que só tinha lá em Rio do Sul, né? Vários especialistas. Hoje a gente tem todas as especialidades numa clínica só, né? Isso faz toda a diferença, né? Sim, tu não precisa ficar encaminhando, pulando, vai para lá, vai para cá, vai para aquela cidade, a gente faz tudo ali, né? E com excelência, né? Que não adianta tu fazer tudo e com uma qualidade, né, baixa, né? Então, a gente hoje preza muito por isso, né? Então, a gente preza para fazer algo e que esse algo dure muito tempo, né? Que é o sinal do sucesso, claro. Né? Então, hoje a gente tem lá em Vitimarsum os 5 dentistas, né, comigo, né? E tem uma colaboradora lá ainda, né? A clínica, né, vai fazer 1 ano, né? Então, ainda tem a secretária auxiliar daí lá, né? Sim. Ela e tá claro, quando vai ter uma cirurgia, alguma coisa, a gente leva alguém da equipe daqui daí para lá, né? Para que tenha mais... É que nem a gente tá falando... começar com o pé no chão, né? Conforme vai aumentando a demanda, que nem aqui em Vitor, a gente aumenta o quadro de colaboradores. Então, a ideia lá é crescer também. Com certeza. Tem mais só Vitimarsum e Vitor Meirelles? A intenção é expandir, né? Mas a gente quer expandir com qualidade, né? Para isso precisa ter uma equipe coesa, né? Que nem a gente tem hoje aqui, né? Que hoje a gente poderia abrir uma filial em Vitimarsum, que nem abriu, e fazer os mesmos tratamentos com a mesma qualidade, com a equipe, né? Bem coesa, assim, né? Então a ideia é ir crescendo, mas com o pezinho no chão. Mas hoje a gente, graças a Deus, pode se dizer que, né? Pode expandir. Né? Dá para expandir agora. Então tu deve ter colaborador lá que chegou, vamos dizer, só com a formação de odontólogo, né? Cirurgião dentista. E foi se especializando hoje. Sim, com certeza. Né? E hoje incentiva isso, claro. Por exemplo, o Lucas, né, meu cunhado, ele se formou dentista, né? Aí ele logo fez endodontia, que é o tratamento de canal, né? Logo em seguida ele fez estética, né? Que são esses procedimentos estéticos de faceta, coroas, né? Restaurações, né? E, por exemplo, a doutora Maiara fez cirurgia, né? Então, a doutora Débora está fazendo ortodontia, né? Agora veio a doutora Catriane, a filha, a Lunelli, né? Veio também, agora entrou esse ano, então ela também, né? Está fazendo agora, já fez um curso de atualização em estética, então toda a equipe está se atualizando, né? Então, a gente hoje tem todas as especialidades num só lugar, né? Então é o que era o meu grande sonho. Só vai mudar né? essa linha, o resto tu continua ali. Era o meu grande sonho, né? De poder proporcionar isso, né? Para a população de Vitor Meirelles, né? Uma coisa que no começo esse tratamento dá para fazer, mas tem que ser lá em Rio do Sul, com fulano de tal que é especialista nisso. Hoje não. Hoje a gente consegue fazer em Vitor Meirelles. Tudo ali bem tranquilinho. Exatamente. Mais cômodo. Procedimentos complexos, como cirurgias, enxertos, hoje tudo é feito tudo aqui. Ali. Né? O próprio implante, né? Exato. Faz quantos anos que tu faz implante? A gente já faz implante desde 2010 aqui em Vitor Meirelles, né? Daí, primeiramente, eu trazia um profissional de Rio do Sul para cá, né? Fazer. Na tua clínica, mas... E eu acompanhava ele, né? Aí depois eu me especializei, né? Em implantes, né? Então já faz bastante tempo que a gente faz, né? Qual é o maior atendimento hoje ali? Tu diz qual a maior demanda, vamos dizer? É estética e ortodontia.
aparelho, né? Aparelho. Aparelho quem cuida, doutor? Eu que cuido. Tu que cuida. E a doutora Débora agora está se especializando em ortodontia. Então, Certo. eu e ela estamos cuidando dessa área de ortodontia. O aparelho basicamente vai corrigir mordida torta, rosto torto, queixo para frente, queixo para trás, tudo isso. Tanto a parte funcional, que nem tu estava falando, a mordida, né? O alinhamento dos dentes, quanto estética, né? Dente que não tem lugar para vir, né? A gente alinha, nivela, né? Deixa ele esteticamente bem posicionado, né? Mais uma coisa que eu lembro muito, quando eu estudava, muita criança com o dente, parecia que ela tinha mais dente do que boca. Tem bastante. Né? Descia dente na frente. Tem bastante. A ortodontia hoje, vamos dizer, a cada 2 pessoas, quase uma que precisa, assim, né? Tem alguns casos que é estético, né? Daí não vai fazer diferença na vida da pessoa, na saúde dela, né? Mas, que nem a gente tá falando, né? De ter um sorriso bonito, assim. Eu acho que essas crianças a gente nem chega a ver mais porque já pega de pequenininho. Já é mais fácil quando tá crescendo? Quando tem problemas ósseos, que nem tu falou, boca torta, assim, osso que cresce mais do que devia, né? Quanto mais cedo, melhor. Quando é um problema dentário, só dente, aí pode ser em qualquer época da vida. Criança, adolescente, adulto, terceira idade, né? Então, não resolve de qualquer forma. Resolve de qualquer forma. Mas aquela questão de ter o dente encavalado, a gente falava. Sim, que é o dente que não tem espaço. Certo. Né? Aquilo mas às vezes ele não tem espaço, parece que cresce assim, né? Não é que não tem espaço na boca, vamos dizer. Muitas vezes não tem, já. Não tem Nasce espaço. mais dente do que boca. Muitas vezes a gente soluciona isso com extrações. Tem que lançar mão de extrações, né? Que é o último recurso. A gente nunca quer tirar dente bom, mas em algumas situações é necessário, né? Eu vi muito de gente tem que extrair, depois botar o aparelho, porque aquele dente que nasceu já empurrou os outros tudo pro lugar errado. Isso dá para prevenir. Vou lá, faço um raio-x e vejo que eu tenho um dente que vai nascer e vai empurrar os outros. Dá para prevenir antes? Dá. A gente sempre fala, né, para os pais trazerem desde cedo a criança, né? Porque é uma avaliação, né? Tu vai lá, avalia, né? Talvez não tá na hora da intervenção, né? Mas o pai já fica ciente, né? Olha, a arcada dentária do teu filho está crescendo de forma errada, né? Talvez não é agora o momento, mas determinado dente nascendo a gente precisa intervir. Então, por isso que a gente sempre fala, leva o filho lá, a gente avalia, né? A gente, né, tem todo um carinho, né, para essa criança também já começar a se acostumar a ir no dentista, né? Que quanto mais cedo, né, melhor, né? Vai perdendo medo. Vai perdendo medo. E a criança chegar no consultório para fazer uma limpeza é diferente de ter que fazer uma extração, né, por cárie, né? Então, tu tens aquela criança, tu conquista a criança fazendo a limpeza, né? Vendo que ela vai lá para... Nossa, fui lá, fiz uma limpeza, o dentista brincou comigo, deu risada. Ao invés de levar a criança numa situação extrema, de dor, tal, sabe? Que daí é desagradável, né? Então, a prevenção sempre vai ser o melhor caminho, né? Tem algum sinal que o pai pode ver, de repente, que ele pode ver antes, já que vai acender um alerta que a arcada dentária da criança está errada? A face, né? Pessoas que têm muito... o dito popular bicudo, né? Ou muitas vezes o queixo para trás ou o queixo para frente, né? Então a face vai ver, né? E a mordida, né? Quando pede para morder que tá errada a mordida, né? Muitas vezes o próprio pai e a mãe leigo no assunto, que não são dentistas, mas consegue ver que tem alguma coisa errada, né? Eu lembro de muita criança que mordia o dente da frente para trás. Isso. O normal do dente é morder em cima ou é assim? O normal todo mundo acha que é morder assim, em cima um do outro, né? Mas a parte de cima sempre passa um pouquinho de baixo. É feito para cortar, né? Exatamente, Então sempre a parte de cima passa um pouquinho de baixo. Aqui. Daqui dá de ver nesses... dá para ver nesses modelos aqui, ó. A parte de cima sempre é um pouquinho mais para frente. Esse aparelho, já que está aproveitando aqui, esse é o padrãozinho. Esse é o normal, E a gente morde meio assim, né? Ou morde retinho para baixo? A gente não morde meio... Como a gente tem o osso móvel, a mandíbula, a gente não só abre e fecha, né? A gente traz a parte de baixo, o queixo para frente e morde daí, né? Para triturar, no caso. Exato. Faz isso? Exatamente, mais ou menos isso. Aqui, Gel, tu pegou um aparelho metálico, ó, que tem um exemplo de aparelho estético, né? Já é diferente, né? E tem agora, provavelmente... Mal dá pra ver que usa esse. E tem esse agora que é, vamos dizer, o mais novo lançamento, né? São os alinhadores invisíveis, né?
São aparelhos removíveis daí. Mas esse pode... É o famoso... no lugar desses ali. É o famoso Invisalign, né? São placas removíveis, né? Certo. Que fazem a movimentação dentária também, né? Isso é o que há de mais novo hoje no... Que legal. Não precisa mais ficar com o sorriso metálico. E é removível, né? Já passou aqui, do sorriso metálico era esse, né? E o bom, né, Gia, que aqui, assim, tu tens um trabalho maior para escovar, passar o fio dental. Aqui não, tu tira o aparelho, é mais prático, Tira o aparelho, escova o dente. Escova o dente, bota de novo, né? Então hoje tem essas opções, né? Esse aqui eu vou ficar para mim, não, mentira. Não tanto móvel, né, que nem esse. Mas esse plastiquinho aqui vai trazer o dente? Vai. Normalmente, como que é feito, né? A gente faz um molde da arcada dentária, ou um escaneamento, né, da arcada dentária, e aquela tua mordida vai para a tela do computador. E aí se programa gradativamente movimentos no dente. E aí vai imprimindo, cada movimento, né, que tu faz, tu imprime uma placa, né? Aí tu faz mais um movimento, imprime outra placa. Então elas são trocadas a cada 14 dias, essas placas, né? Aí depende da severidade do caso, se vai ser 10 placas, 15, 20, sabe? Então depende muito de como é a tua mordida daí no caso, né? Então temos esse aqui é o top das galáxias no momento. Esse vamos dizer é o aparelho de última geração, assim. Mas em questão de tempo, esse aqui arruma mais rápido que o outro arruma... Então, todo mundo assim no começo, esse é mais rápido, né? Mas também está caindo por terra isso, né? Sim. Então, em algumas situações, sim, ele é mais rápido, né? Mas em situações de mordidas assim que precisa muita movimentação dentária, ele se comporta mais ou menos como o outro, questão de tempo, né? Então, e o resultado final é o mesmo, né? Tanto tratando com ortodontia aparelho fixo ou móvel, o resultado final é o mesmo, né? No final vai ficar retinho como é. Exato, o que diferencia é a praticidade, né? De tu poder tirar teu aparelho, passar o fio dental e escovar sem o trabalho de ter o aparelho fixo ali, muito né? amigo meu reclamou desse aqui é uma questão de batida, jovem aí que vai jogar uma bola. Sim, daí bate, tem essa questão também, né? Tirar o lábio colado no pessoas que praticam esporte, que usa aparelho, a gente pode fazer um protetor bucal também, sabe? Que daí ajuda, né? Que nem tu falou do Mike Tyson, eles usam aquele protetor, né? Então quem usa aparelho pode usar esse protetor bucal. Na hora de praticar o esporte. Na hora de praticar, né? Por exemplo, um cara que treina assim, futebol, ou tá na academia, quer, né, usar aquilo porque que a gente estava falando que tu faz a força, daí fica apertando. O protetor bucal ajuda bastante. Mas é normal isso, né? De tu fazer força e morder, né? Mas não é bom para a saúde dentária. É normal, né? Quando, vamos dizer, tu tá fazendo um esforço físico, não é fazer isso o dia inteiro. Sim. Mas se puder mesmo assim, né? Proteger melhor. Proteger melhor, né? Porque vai dar mais longevidade pro teu dente, não vai gastar tanto, né? Isso chega a gerar dor, alguma coisa? Essa mordida de tensão, assim, vamos dizer, a raiz do dente? É aquilo que a gente estava falando, né? Quando chega o limite, o teu cérebro vai identificar aquilo com dor e vai abrir, né? Os teus dentes, né? Mas só que tu fazendo isso repetidamente, várias vezes ao dia, tu acaba acostumando. Aí que tá o problema, né? Que é aquilo que a gente tava falando do bruxismo em vigília. O bruxismo, quando tu tá acordado, tá fazendo força e não tá percebendo mais, né? Sim. E tá causando dano para a estrutura do teu dente. Até porque às vezes tu tá concentrado em outra coisa. Tá concentrado a gente sempre fala pro paciente assim, que tem isso, né? Que relata assim, olha, eu me pego apertando os dentes. Tenta botar alguma coisa no teu trabalho, tá na frente do computador, bota, sei lá, um papel verde ali. Quando tu olhar para aquele papel verde, lembra que tem que abrir, desencostar os dentes, né? Tem até, isso se virou um problema de saúde, que tem até aplicativo no celular, desencoste, que lembra a cada tempo, tu programa para desencostar os dentes, sabe? De tanta pessoa que tem isso, sabe? Né? Criou maior que o bruxismo. O bruxismo tu controla facilmente com uma placa, né? É uma placa de... porque daí tu tens o bruxismo, identificou o bruxismo, tu bota a placa, quando tu vai ranger, apertar, tu vai descarregar a força na placa. Então quem vai gastar é a placa, não é teu dente. Mas o problema é o bruxismo quando tá acordado, que daí tu não vai estar usando a placa. Tu vai estar dente contra dente, né? Forçando. Vai estragar mais ainda. Voltando aqui, vamos falar agora no que interessa pro povo. Não sei se o senhor quer ou não. Mas vamos lá. Fiz uma questão de pilhas de ninho, cascaio, bufão. Fiz a grosso modo, não precisa ser muito detalhista. Sim.
basicamente o custo disso aqui. Vou fazer a parte de baixo aí. É igual a parte de baixo e a parte de cima, é o mesmo preço ou tem diferença? Já depende muito, né? Porque vou fazer assim, completona. Vou arrancar tudo, não tenho mais dente. Vamos supor uma pessoa que não tem dentes, né? Certo. Que ela usa uma dentadura, né? O primeiro passo dessa pessoa é fazer um raio-x para ver a altura do osso e a largura, né? Para a gente saber como estão as estruturas ósseas, a inervação. Todo mundo pode ou tem gente que não vai poder fazer isso? Todo mundo pode, né? Mas tem, por exemplo, uma pessoa que não tem osso, assim, né? Aí ela teria que fazer um outro procedimento chamado enxerto ósseo, né? Então, na verdade, daí tu vai ganhar osso para essa pessoa. Daí pode ser vários tipos de enxerto. Pegar osso da própria pessoa, né? Osso que a gente compra, né? Então tem vários tipos de enxerto. Osso de cachorro? Zoeira, gente, eu sei que não é. Normalmente o osso, ele é sintético, né? Óbvio, né? Ou pode ser, tem de origem suína, tem de origem de boi, sabe? Tem vários tipos, assim, mas esse osso é tratado, é esterilizado, é uma coisa que já tem décadas de uso, né? Então não causa nenhum mal, né? E é uma coisa que funciona, né? Ele é um substituto ósseo que funciona. E o osso que é nosso chama-se enxerto autógeno. A gente tem algumas áreas doadoras, né? Que é nessa região do siso, né? Tem uma região aqui atrás da maxila do dente de cima. Então tem vários pontinhos que a gente... um pedacinho de nada. Depende, sabe? Tem várias vezes que a gente pega um pouquinho mais, né? Depende da quantidade, né? A gente pode associar, né, o osso da pessoa mais o osso comprado, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Então tem várias formas de quem não tem osso, né? Dá para fazer, né? Então, fazendo o raio-x, a gente vai ver se tem condições, né? De só fazer o implante ou ter que fazer enxerto. Certo. Com as técnicas hoje de implante, a gente diminuiu muito a questão do enxerto. A gente consegue inclinar os implantes. Então, o que no passado tinha muito enxerto, hoje tem muito menos. A gente, por causa que também a técnica cirúrgica mudou, tá? Certo. Vamos dizer então que a pessoa não tem dentes, fez vamos dizer, o raio-x e tem condições, Na né? melhor das hipóteses. Isso, tem condições de fazer um trabalho que nem esse, assim, né? Quatro implantes mais a prótese, né? Daí varia muito, assim, vamos dizer, de se vai ser acrílico, se vai ser porcelana, né? Vamos dizer, se for acrílico, né? Normalmente de 10 a 14 mil, mais ou menos, né? Para fazer o... daí porque fazer lado todo. Porque essa diferença, daí a qualidade do dente, né? A qualidade do acrílico, daí tem vários tipos, assim, né? Porcelana é mais caro. Porcelana é mais caro. Porcelana vamos dizer, porcelana, eu não digo o dobro, mas... Chega ali. Quase lá, porque daí todo dente é de porcelana, né? Então, por isso que quase a gente não faz, sabe, Gia? Porque o acrílico, ele é muito bom, né? Então, quase a gente não faz porcelana. 99% das vezes é acrílico daí, né? É diferente de quando tu perdeu um dente, né? Tu perdeu um dente, daí tu botou um pino e daí só aquele dente. Daí normalmente é de porcelana, né? Porque se bem cuidado, vai durar quase uma vida toda daí, né? Tá? Essa prótese de acrílico, os implantes, se bem cuidados, né, duram também uma vida toda. O que vai ter que trocar depois de 5, 10, 15, 20 anos, aí depende dos hábitos, é os dentes daí, tá? Então, os implantes ficam, mas isso funciona como se fosse uma dentadura. De vez em quando a dentadura ficou velha, gastou, tem que fazer uma dentadura nova. Então, os implantes tu não precisa fazer de novo, mas os dentes, depois de um certo tempo, daí o ideal é tu colocar novos. Porque daí, eles vão gastar. A porcelana não gasta daí, né? Se o paciente fez de porcelana, não gasta. Mas a porcelana é indicado em cima e embaixo, se fosse fazer. Porque se tu tiver algumas situações assim, talvez não seja a melhor indicação. A melhor indicação seria o acrílico daí, né? Por isso que tem que ir lá e avaliar, né? Para ver assim como que é a face, como é que é a questão óssea, como é que é a tua mordida, para poder dar o melhor
diagnóstico, melhor Certo, planejamento certo. aí pro caso, né? É que o que eu tô vendo é que os dentinhos estão tudo desenhadinho, bonitinho. Sim. Eu já vi alguns implantes que eles fazem um negócio chato aqui embaixo, um negócio chato em cima, parece que... Lembra daqueles chicletes? Aqueles chicletinhos... O Plets. O pretinho assim, parece Sim. que botaram um monte assim. Sim. Isso é feito assim mesmo, é pra feito ficar assim. o mais natural possível. A pessoa que usa uma prótese assim, ninguém vai dizer que é prótese, Sim. que é implante, né? Sim. É para olhar para os dentes e dizer, é dele. É dente. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Esse é a nossa, vamos dizer, o nosso trabalho diário de deixar o mais natural possível. Né? Essa aqui não seria uma prótese usada de verdade? Essa aqui, Não, assim, é um mostruário. É um mostruário, claro. É um Isso aqui mostruário, não é o que vai mas isso que tu tá vendo é a prótese que vai na boca do paciente. Vamos dizer que se servisse alguém, essa iria. Iria. É exatamente isso. Isso aqui. Né? Que nem daí tu falou. Claro, Depois essa aqui é fechado os buraquinhos aqui, né? Uhum. Do acesso, Certo. né? Essa aqui não... Essa aqui é muito pequenininha, né? Gente? Não tem como, né? Pelo menos na minha boca não dava. Tem que ser bem maior aqui. Mas é bem... Aqui, ó, a textura aqui... Claro que aqui aí a textura da gengiva vai diferenciar, né? Mas Isso. a do dente daí aqui... a gente escolhe, por exemplo, a cor da gengiva, a cor do dente, né? Porque a gengiva também a gente escolhe, né? Por exemplo, pessoas de pele mais escura tem a gengiva mais escura. Sim. Pessoas de pele mais clara tem a gengiva mais clara. Fica destoando. Fica ali, destoando, né? Então também a gente escolhe a cor da gengiva também. E o dente não é branco, né? Não. A menos que a pessoa... Não, eu já tive, por exemplo, um caso de uma paciente, mulher, e a gente fez facetas, né? Eram 10 facetas na parte superior, né? Lentes de contato, né? Aí a gente fez uma cor bem branca, assim, né? E daí a gente instalou, ficou lindo, maravilhoso. Ela, assim, não gostei, eu queria mais branco. Aí o marido tava lá, e o marido, não, mas tá ótimo, tá lindo, assim, e a gente tinha feito da cor mais branca, natural possível, né? E então a gente explicou, né, mas talvez vai ficar talvez um pouco artificial, não, mas é o meu sonho, eu quero mais branco. Daí ela mostrava a foto de uma artista lá que tinha o dente bem branco, né? Enfim, a gente daí fez como ela queria. Quando a gente instalou, a lágrima dela corria do... É o que ela queria. É o meu sonho, sabe? Então... Pronto. A estética é muito individual. O que tu acha bonito, talvez o João, a Maria não acha, né? Sim. Então a gente tem que respeitar a individualidade do paciente, né? Porque o que é bonito para ele talvez não seja para mim, né? Então, mas o escutar, o aprender com o paciente o que ele almeja, o que ele quer, né? É fundamental também no nosso trabalho, né? O cliente quase sempre tem razão, né? Exato. Tá, então vamos lá. Isso aqui... 10, 15 pilinhas, 10, 12 vezes no cartão. A gente hoje a gente consegue, porque assim, são valores quando é implante maiores, né? Então a gente hoje parcela muito, né? A gente trabalha com parcelamento bem estendido, né? Então cabe hoje no bolso de todo mundo, sabe? Eu acho que é uma parte hoje que nós conseguimos, que é ótimo, e né? não precisa ir em banco, nada, a gente faz o financiamento próprio da clínica, né? Certo. Então hoje, mesmo hoje, a pessoa que não tem uma condição financeira tão boa, né? Ela também consegue fazer um trabalho. Rico, então. Não, é um trabalho hoje que todo mundo consegue fazer, porque a gente parcela, sabe? Certo. E que cabe no bolso de todo mundo. Você vai ficar um ano sofrendo, parcela em 12 vezes, né? A gente parcela em até mais, sabe? Até mais se até precisar. mais. Show. A gente hoje tem uma linha de crédito nossa, assim, Sim. vamos dizer, sabe? Vamos às facetas. Estou com meus dentes. Opa, acabei de arrancar um dente do manequim aqui. Tá. Essa aqui, o custo... Isso é porcelana, né? Isso é porcelana mesmo daí. Isso, Tá, e essa aqui, quando tem o dente em cima, não causa problema porque eu tenho a sensibilidade ainda. Exato, tu tens o toque, a sensibilidade, né? Então, tu tens a porcelana e normalmente é só na frente, assim, né? Então, tu tem... isso aqui não é bem assim. Tu tem toda a parte de trás dente ainda, e né? Eu ouvia falar muito antigamente de uma tal de jaqueta. Jaqueta é uma coroa, né? É como se fosse uma capa. Uma capa completa, isso. O pessoal tinha uns nomes... Jaqueta. Jaqueta. Pivô, jaqueta, né? Pivô era o quê? Pivô é quando, além da jaqueta, tem um pino dentro da raiz. Para ficar mais... Que daí tu tem um canal tratado, né? Daí tu bota um pino e uma coroa. Daí fica o famoso pivô. Ele tá indo ver Jesus já, daí tu salva já ele. Já tá numa condição de bastante dente quebrado, né? Sim, quebrou um dente muito feião, assim, que ficou só aí a vai raiz. o famoso pivô. Sim. Desde quando se trata aí, sabe quem que inventou isso? Eu vi que o senhor é bem informado. Eu não vou saber te dizer o ano correto, assim, né? Sim, mas sim. isso
desde 1920, 30, acredito que já deve ter indícios. Uma coisa bem agradável naquela época. Né? O meu pai, por exemplo, quando ele se formou em 1977, né? A gente está falando de quase 50 anos atrás, né? Sim. O tratamento de canal daquela época era totalmente diferente de hoje, sabe? A anestesia já existia? Já existia. Era indolor, não sentia dor, né? Mas o material que ia lá dentro, por exemplo, se desse algum problema, não tinha como tirar. Aí tinha que tirar o dente, sabe? Certo. Os materiais hoje a gente consegue, se por alguma eventualidade der qualquer coisa, a gente consegue tirar, sabe? Então... Eu tratei canal há muito tempo atrás, tinha um negócio, o cara tinha uma lamparina com fogo. Sim. O que é aquilo? É que a massinha que vai, né? Hoje mudou também, né? Mas a massinha que vai é como se fosse um palitinho chamado gutta-percha, um material, né? Que é biocompatível com a estrutura dentária. Certo. Aí tu coloca essa gutta-percha, só que ela é maior que o canal, daí ela sobra para fora. Certo. Aí tu aquecia um instrumento na lamparina para cortar. É isso a função da lamparina. A fumaceira, né? Tu fala isso, a gente nem percebe, mas a gente devia explicar para o paciente, né? Porque o paciente tá lá sentado vendo uma lamparina, né? Agora acenderam um fogo aí. Pois coisa estranha, eu né? tô pagando em dia, o que eles querem? Mas é uma visão, por exemplo, agora tu me trouxe uma coisa que a gente precisa falar. Outra reclamação que eu tenho é que a luz, sabe a luzinha que você fica no olho? Não. Tinha uma bolinha assim, cromadinha no meio, tu conseguia ver o que o dentista tava fazendo. Tiraram a bolinha, cara. Tiraram a bolinha, não dá mais pra saber o que o dentista estava fazendo. Tinha algumas vezes que, assim, paciente, assim, criança, ficava olhando pro óculos, assim. Consegue ver o que o dentista tá fazendo também, né? Com criança é muito complicado trabalhar, mas depende da indução, vamos dizer assim. Da indução, né? Por isso, assim, a gente sempre fala pros pais, o dia que levar pela primeira vez o filho no dentista, nunca falar assim, não vai doer nada, ou ele não vai dar uma injeção, sabe? Na verdade, nunca pode falar essas coisas, porque a criança está indo lá para um mundo desconhecido. E se deixar o dentista fazer desde o começo o trabalho, com certeza a criança vai ser receptiva ao tratamento, vai deixar fazer. Porque o dentista vai no começo brincar, vai mostrar o que tem de material, tal, vai fazer um balão com a luva, tal. E aí a criança vai se tornar receptiva ao dentista poder olhar o dente dela e, se necessário, tratar, né? Então, esses medos que não é culpa dos pais que fazem isso involuntário, tem que tomar muito cuidado com o jeito de falar, sabe? De agulha, injeção, não vai doer nada, só vai botar um remedinho, sabe? Na verdade, não. Vamos lá no dentista para fazer uma foto do dente, ver como é que está o dente, fazer uma limpeza no dente, lavar ele, sabe? Então a criança, com esses termos, vai ficar mais, assim, receptiva ao tratamento, né? E nunca assustar, né? Que antigamente assustava, vai pro dentista. Se tu não fizer determinada coisa, eu vou te levar no dentista. Pô, leva no dentista, ela tá desesperada. Tá desesperada, né? Tu já criou algo ruim na cabeça da criança, né? Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Para não criar um trauma, né? Não é a criança que é ruim de atender, o jeito que ela foi introduzida na coisa. E não é nem culpa dos pais, faz involuntário isso ali, né? Eu também imagino uma criança que nunca entrou, às vezes, num ambiente ali, né? Que é um ambiente branco, já lembra médico, né? Já meio que assusta, assim, né? Daí chega lá e já tem que arrancar um dente na primeira pegada, imagina. Por isso a gente tem hoje uma odontopediatra lá no consultório, né? Então ela faz todo um trabalho, né? O consultório tem bichinho, diferente, né? E ela tem todo um jeito de conduzir o tratamento também, né? Então faz toda a diferença, claro, né? Claro que sim. Né? Porque se levava muito assim, né? Antigamente os pais um pouco mais rústico, vamos dizer assim, levava e senta na cadeira e deu. Né? E vai criar o medo, de repente daqui a pouco a pessoa vai ter problema no dente e esse medo não vai passar quando a pessoa fica crescer. Trauma, né? Mas hoje a gente atende pacientes adultos com trauma de infância, né? Olha, eu tô vindo aqui porque realmente tá doendo, porque eu tenho trauma de vir aqui porque lá no passado aconteceu isso, sabe? Eu acho que ninguém acorda de manhã e pensa, vou no dentista. Sim, e já também no passado, quando não tinha muitos profissionais, por exemplo, quando eu cheguei em Vitor Meirelles, tinha 3 práticos. Tu sabe o que é prático? Já fui nesse. São dentistas que não eram formados. Bem esse dente que tá me dando problema. Exato. Então, o que se tem de trauma daquela época? Uma pessoa que não era preparada para fazer o atendimento. Era só arrancar, né? Não sabia anestesiar. Daí, assim, doeu meu dente para tirar, mas
mas ele não anestesiou? Sim, anestesiou, mas é que ele não foi preparado, estudou para fazer a anestesia correta. Então era um caos, né? E daí, sem falar na qualidade do trabalho, que muitas vezes, por exemplo, um prático fazer um tratamento de canal vai dar problema fatalmente, sabe? Sim. Daí tinha que, tratamento de canal não dá certo. Peraí, mas por quê, né? Quem que fez? Foi um prático? Daí a tendência não dá certo. Então isso agora, graças a Deus, não tem mais, né? Hoje todo mundo é formado, todo mundo estudou para ser dentista, né? Então lá no passado tinha mais essa questão também, sabe? O prático, sei lá, Deus como é que aprendia, se ele era tão corajoso e só chegava eu tenho um dentista em Presidente Getúlio mais antigo, e ele fala que em Vitimarsum tinha uma escola de prático, que era um dentista prático, com mais vivência, que ele ensinava outros, assim, né? Ele fazia uma faculdade? Daí ele brinca que era uma faculdade em Vitimarsum. Conheço, não vou falar o nome, mas conheço. Tá, vamos lá, vamos ao custo aqui. Aqui, 10, 12 pilinha lá em 24 vezes, 12 vezes, tô botando o preço aqui. Esse aqui, eu vou recapar meus dentes tudo aqui, eu quero ficar que nem a atriz da Globo. A porcelana, Jean, ela é ela é mais cara, né? Óbvio, então, né? É mais ou menos uns 2.000 por dente, assim, né? Porcelana, né? Muitas vezes, Jean, assim, a pessoa vem, olha, eu não posso colocar porcelana nos meus dentes, né? Mas eu preciso fazer uma reabilitação, eu tenho 10 dentes para arrumar, assim, assado. A gente pode botar substitutos da porcelana com um preço mais em conta, né? Sim. E tu preserva daí a estrutura dentária, ou seja, tu congela um problema, né? E tu bota um material que não é uma porcelana, mas é um excelente material que não vai durar o que a porcelana dura, mas que estabilizou, deixou bonito, deixou estético e funcional, consegue mastigar. Sim. Daí é em torno de R$500 por dente, que é um acrílico, pra né? Dar uma segurada até tu... E esse acrílico que a gente usa é um acrílico já diferenciado, ele é fresado, a gente tem um laboratório e fresa ele, né? Então ele é bem mais resistente, né? Fresar é desenhar o dente, vem uma bolacha de acrílico, daí a gente tem uma máquina que desenha um dente, é uma outra tecnologia que a gente tem lá. Sim. E daí esse dente vai durar 2, 3, 4, 5 anos, né? E daí tu assim, fiz 10 dentes, né? Daí eu preciso trocar os 10 uma vez? Não, daí vai trocando conforme teu poder aquisitivo, um dente, troca depois mais um, depois mais 2, né? Então hoje tudo, né, a gente consegue também, assim, talvez hoje no momento eu não posso arcar com esse valor, mas dá para te deixar resolvido o teu caso, estético, bonito, funcional, com um valor mais baixo, com um material intermediário, que claro, não vai ter a mesma durabilidade da porcelana, mas tu resolveu o teu problema e mais pra frente tu vai aos pouquinhos substituindo, né? Faz todos aí, depois vai fazendo. Vai botando cada as porcelanas. 6 meses, um por ano. Conforme tu vai podendo, né? Começa pelos da frente para ficando mais bonito. O bom é que daí tu resolveu, né? Tu deixou todos bonitinhos, com a altura adequada, com a mordida certa, né? Então depois, daí tu pensa em substituir por um material melhor, né? Na emergência, né? Exato. Na emergência faz o que dá para fazer, depois vai. Então tudo dá para ajeitar, negociar e por isso que eu sempre falo, muitas vezes o paciente fica talvez temeroso de no consultório do dentista, vai lá, conversa, se interage do assunto, vê as diferenças de material, o que tu pode talvez fazer que cabe no teu bolso, assim, hoje, né? Mas o ideal é tu fazer certo, né? Não fazer o errado, né? Tu saber que nem construir uma casa, né? Tu tem um projeto da casa. Talvez tu não vai construir toda a casa numa vez só. Mas tu construiu 50% dela de forma correta para depois os outros 50% não interferir no que tu construiu. Odontologia é assim. Um bom projeto, tu não precisa executar tudo de uma vez, mas tem que executar de forma correta. Para depois, quando tu executar outra parte, não ter que refazer aquela parte que tu fez por primeiro. O tal do barato sai caro. Exato, Então, se tu tiver esse planejamento adequado e entender isso, né? E a gente sempre busca fazer isso para o nosso cliente, né? Tu lá na frente tu vai ver como valeu a pena, né? Porque eu fiz isso, que nem eles me explicaram, né? E agora eu não vou precisar voltar lá e ter que refazer tudo de novo. Né? Então um bom projeto é fundamental, né? No dente literalmente começa da raiz. Começa da raiz, E a gente hoje já também consegue, que a gente tá falando em projeto, assim, né? De
Antigamente, assim, não, eu penso assim, o teu sorriso assim, assim, assado, né? Daí tu ficava imaginando aquilo, né? Hoje a gente consegue reproduzir o que a gente vai fazer no teu dente antes de começar, né? Então a gente te mostra o teu sorriso com alguns materiais, né? Para te dizer, ó, isso que nós pensamos, né? O que tu acha da cor, do tamanho, né, da largura, né? Ah, não gostei disso. Ah, ok. Refaz o projeto e instala de novo para até tu aprovar, né? Então tu não vai ter nenhuma surpresa ao final. Pá, não gostei disso aqui. Não, tu vai ter feito juntamente com o dentista a escolha, né, do teu sonho de ter um dente assim, assim, assado, né? E vamos supor, eu tenho os dentes meio bagunçadinhos, meio estragadinhos. Doutor, eu vou começar a fazer aqui e eu quero chegar lá. Daí eu vou levar 5 anos para chegar lá. Sim. Mas dá para fazer isso? Claro que dá para fazer. Se bem planejado, né, feitas as etapas corretas, né, a gente sabe onde vai chegar, né? Sim. E quando chega lá, daí não ficou nada para trás, sabe? Ah, agora tem que fazer aquilo que não foi feito lá atrás. Não, mas a gente começou da base, né? Certo. Foi na base, foi chegando até o ponto do cume, né? Vamos ao aparelho aqui. Por exemplo, eu quero botar umas porcelanas dessa aqui. Sim. Mas antes eu tenho dente torto, primeiro o aparelho. Exato. Muitas vezes o paciente chega, não, quero botar a porcelana, que nem tu falou, daí os dentes estão todos bagunçados, tal. Não vai ficar bonito, né? Então, primeiro o que tem que fazer? Organizar a casa, né? Fazer com que todos os dentes fiquem bem retinhos, alinhados, para daí depois embelezar a casa, né? Sim. Com as porcelanas. Senão vai polir um carro amassado. Exato. Não vai ficar legal. Não né? vai ficar bem bom. Isso. Não vai ficar bom. Bem isso, do mesmo jeito que para botar o aparelho, antes do aparelho tem que dar uma geralzinha no dente, claro, deixar todos bonitinhos. Não pode ter cárie, tem que fazer uma boa limpeza. A saúde da gengiva tem que estar em dia, né? Tudo legal. Não dá para botar um aparelho com tártaro, né? Que é aquelas sujeirinha no dente, né? Então tem que estar tudo em dia. Tudo, primeiro... A saúde, né? A saúde dentária e da gengiva, né? Para depois embelezar, né? Deixar reto, alinhado, né? Esse aqui é o aparelho tradicional. Tradicional, esse é o tradicional. Muita diferença de custo desse para aquele? Hoje eu tô falando em dinheiro aqui. Não, mas vamos falar... esse aparelho hoje já custa R$700, né? Esse de metal. A colocação dele. A colocação. E daí a manutenção, que é aquela... ele vem todo mês, apertar, trocar, 180, né? Certo. Esse aqui, ele custa 1.200. Ele é um pouco mais caro, esse estético. Tem uma questão de estética também, de aparecer menos e tal. E a manutenção é o mesmo valor, 180, né? Normalmente um tratamento dura 2 anos, 24 meses, né? Então mais ou menos seria 180 por mês, mais ou menos durante 2 anos, né? Certo. E daí mais o custo do aparelho. Daí. O aparelho também é tudo, a gente parcela, né? A gente facilita a forma de pagamento, né? Esse aqui, já que é o alinhador, aí varia muito a quantidade de placas, né? Então, talvez... é por placa, não é por placa, né? Então, se teu caso é um caso simples, né? Ou mais complexo, aí varia muito, assim, os valores, né? Mas o tempo de tratamento, basicamente o mesmo. Basicamente o mesmo. Até porque deve ter um tempo... Não pode ir lá e botar um guincho e puxar o... Não, tu tem que ter forças, né? Constantes, mas moderadas, né? Senão tu extrapola, né? Aí afrouxa o dente em vez de... em vez de ficar bom, prejudica daí, né? Sim. Então... O valor, esse aqui é um pouquinho mais, mas tem a vantagem. Ele é um pouco mais, né? Mas, assim, tem várias vantagens, assim, né? Só que já não é para todo tipo de tratamento, assim. Tem alguns tratamentos ainda que a gente tem que... Esse é para mais light, vamos dizer Exatamente. Quando tem algumas movimentações muito grandes, o aparelho convencional ainda é a primeira escolha, né? Tratamentos com movimentação média, a pouca movimentação, esse vai muito bem. Uma dúvida sobre o aparelho, eu já vi crianças, bem ruim para uma criança, mas tinha um por fora, né? Ah, sim. Então, esse aparelho a gente usava muito, mas muito, assim, em Vitor Meirelles, quando eu cheguei, a minha primeira especialidade foi ortodontia, né? A gente usava muito, que é o arco extrabucal, né? Que eles falavam muito do freio de cavalo, criança, né? Não perdoa, né? Então, hoje existe, em 2006, mais ou menos, lançaram um
um mini parafuso que é colocado na gengiva e no osso, assim. Faz que a é mesma força. a mesma função. Daí é tudo dentro da boca, daí não aparece, né? Então, tinha um negócio na testa? esse na testa a gente ainda usa, mas é para pessoas que têm o queixo muito grande. Queixo para cima, pra frente. Aí estimula o crescimento da parte de cima para frente e trava o crescimento do queixo. Chama-se máscara de Petit, né? Então isso a gente ainda usa bastante. Se precisa, tem que usar. Porque daí é um aparelho ortopédico, né? Ele vai fazer com que estimula o crescimento de um osso e trava o outro. Mas né? quem faz esse aqui, faz aquele também? Ou faz. Normalmente, é aquele aparelho é usado em conjunto com o aparelho fixo. Usa junto daí, né? E aquele por fora, daí hoje existe um mini parafuso chamado mini implante, que daí substitui aquele. Então, aquele quase a gente não usa mais. É tudo dentro da boca, não aparece. Até daí, por né? uma questão de liberdade, geralmente é feito em jovem. A criança adolescente odiava usar aquele, né? Imagina. Mas naquela época era o que tinha, né? Então, muitos... Daí não era ruim porque daí um monte de gente usava também, né? Então, hoje, por exemplo, esse que tu falou daqui, né? Hoje... Sim, tem uma quantidade pequena que usa, né? Mas esse ainda é, vamos dizer, um aparelho que precisa ser usado. Ainda não foi inventado. Não tem outro... E faz um bem danado, porque tu tira, né, uma criança que fatalmente iria para uma cirurgia, né? Para corrigir a mordida, né? Então, com um simples aparelho desse, tu tira, né, a pessoa de uma cirurgia. Cortar osso, né? É uma medida, já que quando tu parou o teu crescimento ósseo, né? Tu cai em cirurgia, né? Por isso que a maioria é jovem. Por isso que tem que trazer cedo, né? Quanto mais cedo, melhor o resultado. Quando a questão é ortopédica, quando é osso, né? Certo. Quando é dentária, daí pode ser em qualquer época da vida, né? Tipo, o queixo muito para frente, muito para trás. Tem que ser quando criança. Vamos num assunto polêmico. Vamos lá. Chupeta, estrago daí? A chupeta, ela induz um crescimento errado da arcada, né? Então, pode causar vários problemas, né? Principalmente ósseos, né? Então, tem a gente... seguro é que nem cigarro, não tem choro. Como? Tem assim, se usar até tal... É que a gente sempre fala assim, ó, a gente é pai, né? A gente sabe que a chupeta ajuda, né? Sim. Mas assim, quando a criança usou a chupeta, pegou no sono, vai lá e tira, né? Então, para não passar a noite. Exato. O problema é o tempo, né, que ela fica de chupeta. Se for só para acalmar ali até ela dormir, não tem problema, não vai trazer problema. Mas não pode deixar a criança dormir direto. A noite assim. inteira. Aquela criança que anda o dia inteiro com a chupeta na boca. Exatamente. Fatalmente é uma criança que vai cair na ortodontia. Vai ter que depois, quando criança ou adolescente, vai ter que corrigir os dentes porque vai causar uma má formação. A chupeta faz a mesma coisa que o aparelho estaria fazendo. Uma força constante. Exato. Faz uma força constante, só que ao contrário, né? Para abrir a mordida, né? Daí fica bem desenhada a chupeta. Hoje a gente vê bem menos, mas tinha bem menos. Todos os dentes, eles 4, 6 dentes da frente, bem... E é informação, né, Jean? Que no passado não se tinha tanto. Eu acho que tem até menos criança com chupeta, né? Tem bem pouco. Hoje a gente vê, assim, os maiores problemas de aparelho é falta de espaço, né? Sim. Não é muito porque usei chupeta, que nem antigamente usei chupeta até 6, 7 anos, que era bem comum, né? Quando molhava no açúcar, né? Então isso diminuiu bastante também. É informação, né? O mundo hoje está... tu pode estar lá no interior do interior do interior, mas tu está conectado com o mundo, né? Que antigamente não era assim, né? Antigamente se via muita criança com a fraldinha amarrada na chupeta. E a chupeta. O dia Tu saía no centro aqui, né? Via algumas, né? Agora que eu acabei de lembrar que tu não vê mais quase criança com chupeta, cara. Não. É bem raro. Os meus dois é que nem aquela história do dente estragado, né? Tu saía, a pessoa dava um sorriso. Aqui no meio dos no passado era normal. Normal. Hoje tu quase não vê, né? É difícil tu ver. Eu sou da época que tinha dente estragado. Não, quando eu cheguei em Vitor Meireles era que muito... o senhor tem quase a mesma idade também, né? Mas eu sou mais velho, né? Um pouquinho. 40 anos era normal, criança de escola normal. Aí quando começava a pensar em arrumar umas namoradinhas e tal, aí arrumar o dente. Aí tinha que arrumar o dente. Mas criança, ninguém dava bola para dente de criança, né? Acho que o dente de leite, depois do dente de leite já vinha o outro, já vinha na mesma bagunça. Isso é um grande erro, né? Achar que o dente de leite está ali só por estar, né? Na verdade, ele é o guardião do permanente, né? Então, se tu estraga ele ou perde ele,
o permanente não vai vir certo, né? Então o dente de leite é fundamental. Ele vem direcionando o outro, exatamente, vem direcionando, né? Então, assim, se tu tem uma cárie num dente, diminui o dente, né? Daí diminui o espaço para o permanente nascer, né? Sim. Então o dente de leite é fundamental, né? Tu manter ele saudável para ele cair na época certa, né? Certo. A época certa é a época que o organismo vai determinar o amolecimento dele, último, né? dente de leite cair? Normalmente, assim, os dentes de leite começam a cair com 6 para 7 anos, né? E normalmente até os mais ou menos o primeiro permanente que nasce, que são, né, os incisivos inferiores, é também por volta dos 6, 7 anos, Sim. né? Caiu aquele, vai nascer. E os últimos caem normalmente com 12 anos, mais ou menos. Os últimos, os que é mais no fundo ali, né? 12 anos, mais ou menos. Sempre começa de frente para trás? De frente para trás. Porque começa a nascer, esses geralmente os que nascem primeiro é os que caem primeiro. Exatamente, né? Primeiro embaixo, depois em cima, daí vai indo para trás. Fica coelhinho, né? A gente fala a fase do patinho feio, né? Que daí perde o dentinho, fica a janelinha, né? E quando nasce os dois da frente, geralmente fica bem mônica, assim, né? Sim. Porque destoa, né? Que é grandão, né? Mas então até 12 anos... Até 12 anos vai ter dente de leite, Em caso né? de não cair, tem que arrancar? Mas é difícil, sabe, Jean? Por isso que, assim, tem alguma dúvida, a gente radiografa, vê por que está acontecendo isso, né? Que eu acho que se ele não cair, o outro vem e empurra ele vai ter que sair uma hora. Vai. Tem alguns casos de retenção tardia, assim, mas daí é algum probleminha, sabe? Mas daí a gente detecta e, se necessário, tira, né? Mas normalmente a natureza faz por si só, né? Já está fazendo isso há milhões de anos, né? É. A diferença do dente de leite é que ele não tem raiz, é isso? Ele tem raiz, né? Mas ao longo do tempo o permanente vai nascendo e vai, entre aspas, comendo a raiz do de leite, né? Sim. Então, quando o dente de leite cai, realmente ele não tem raiz, mas é porque... É porque ele cai meio oquinho, assim, né? Exato, mas o dente permanente que foi comendo aquela raizinha, assim, para poder nascer. Foi tirando ela. Exato, a gente fala reabsorvendo, né? Foi reabsorvendo a raiz daí. O corpo tirou a raiz para ele poder cair. Isso, para ele poder ficar molinho e o permanente poder nascer, né? Show de bola. E as mamães aí, qual é a primeira mais que o senhor vê assim que elas têm dúvida, ou o que mais o senhor acha que deve esclarecer para as mamães e papais? Eu acho que as mamães sempre têm que, assim, ao nascimento já se preocupar, né, com a saúde bucal. Mesmo sem dente, né? Por exemplo, nasceu, né? A gengiva sempre precisa ser limpa, né? Com uma fraldinha. Mesmo que toma só leite materno. Mesmo se só for leite materno, né? E quando inserir a mamadeira, né? A mamadeira é fundamental após cada mamada fazer a higienização, né? Se não tem dente, faz com a fraldinha, né? E se tem dente, já inserir a escovinha daí, né? Tem alguma pasta em especial? Para criança, né? Pasta de 0 a 2 anos, né? Depois de 2 a 4 anos, né? Isso em qualquer mercado, farmácia, é fácil. Aquela normal ali, nada? É normal. Não, creme dental infantil, né? Sim, só para não... É concentração de flúor? Já é própria, né? A concentração de 0 a 2 anos já tem menos flúor, né? E porque a criança engole muito, né? O creme dental. Tem gostinho bom, né? Então já o próprio fabricante já põe menos, né? O importante é a constância, né? Após cada mamada, eu sei que muitas vezes a mamada é de madrugada, mas tem que fazer, né? Interessante, mesmo sem dente. Mesmo sem dente. Você precisa manter o ambiente ali saudável, né? Livre de bactérias. O que causa cárie é a acidez, a bactéria que come o alimento? É um conjunto de fatores, né? Mas basicamente é isso, né? E hoje a gente sabe que a intervenção, né, com escova, creme dental é o que faz toda a diferença, né? Muitas vezes as pessoas, mas eu faço enxaguante bucal, mas não é o mais importante, mas é a escovação. Quando? Após cada mamada, né? Então, tem que ser feito, né? E a escovação noturna é a principal, né? É quando a saliva é um grande protetor, assim, dos dentes. E durante a noite o fluxo salivar baixa, né? Então a noturna é a mais importante, porque é onde tu vai ter mais suscetibilidade à cárie, né? Se não der para passar fio dental durante o dia, mas de noite. Eu te diria que é fundamental, escovar assim, o dente, fio dentalzinho. Se quiser passar um enxaguante para ir descansar bem. Mas tirar de noite tem que tirar tempo, assim, né? De fazer aquela escovação caprichada, né? Sim.
Escovar o dente é que nem namorar, né? No começo, às vezes, não dá muita vontade, mas depois fica bom, né? É verdade. E aqueles produtos que a gente vê de carvão e carvão ativado, isso funciona ou é muito modismo, né? Tech-Pix, assim. Muito modismo, né? Assim, o creme dental, se tu tem dúvida, dúvida, assim, qual creme dental que eu compro? Compro o que está escrito Total. Colgate Total, Oral-B Total, vamos dizer, é o geralzão, assim, né? Sim. Claro que se tu tem alguma situação específica, daí vai no dentista que ele vai saber prescrever um creme dental para ti adequado, situação, né? Sim. Mas esse ali que eu te falei, Total, Global, que está escrito isso, né? Ele tem 4 componentes na fórmula que ajudam, assim, né? Então, se tu tá em dúvida, pega esse daí, né? O principal é o flúor. O flúor hoje tem quase todos os cremes dentais, eu diria, a grande maioria tem, né? E isso é tudo regulamentação, né, Jean? Então tem a quantidade mínima e máxima, então o fabricante jamais vai fazer diferente disso, né? Porque é lei daí, né? Então, carvão, passar carvão. Não, não, isso não. A história do carvão saiu de onde? Acidez com pH? Tem várias histórias, tipo óleo de bateria, né? Não, deve ser ótimo. Né? Muitos pacientes, dói meu dente, eu boto óleo de bateria. Sim, comeu tudo o dente, não vai dar mais dente. São coisas que talvez uma pessoa fez, deu certo e virou uma verdade, mas são crenças, né? Isso não tem ciência aplicada ali, né? Então... Foi no susto. Bálsamo branco. Tem bastante bálsamo branco, né? Eu acho que matava, anestesiava. Tem. Sei, né? Mas queimar fósforo. Não é uns absurdos. Não é o correto, claro, né? É fazer o basicão, né? Escova, creme dental e fio dental. Porque dor de dente é terrível. É terrível. Só quem teve sabe, né? Quanto. Dói ele e os amiguinhos dele ao redor. A pessoa fica louca, assim, né? Porque é uma dor que não passa, né? Tu fica desesperado. Eu acho que né? Dor na cabeça, ouvido, dente, cabeça. Muitas vezes associa isso, né? Tudo junto. Vira uma coisa de louco. É né? bem terrível. Só uma pausinha agora para tomar um cafezinho. Nessa pausa já agradecer os patrocinadores, inclusive o consultório do doutor aqui, que foi um dos primeiros que se dispôs a nos ajudar, o que é bem bom. Como eu sempre digo, a questão do patrocínio não é para eu ficar rico aqui não, tá, gente? É só para manter. Hoje eu estava mostrando o doutor aqui uns equipamentos aí e não é de brincadeira não. Qualquer coisinha aqui sai caro, bem carinho. Né? E a ideia é entregar uma imagem boa, um som bom, então a gente vai continuar nisso. Obrigado a todos, não vou citar o nome de nenhum, a não ser do doutor que está aqui, para não ser injusto com os demais. O telefone está aqui atrás, quiser anunciar com a gente é só dar um grito. Beleza? Até daqui a pouquinho. Voltamos, senhores, tomamos mais um cafezinho, vamos para a parte final, aí já estamos 2 horas de conversa. Infelizmente aqui o Alex tentou a foto, não deu certo, mas outro dia a gente volta só para mostrar as fotos, ou se ele conseguir me mandar, eu boto aí na edição alguma coisa no finalzinho, mas a gente se acerta, não tem problema, não vai faltar oportunidade. Alex, vou te deixar aí com os agradecimentos finais, se tu tiver mais alguma coisa que tu julgue importante falar, fica à vontade, o programa é teu. Mete ficha aí. Não, gente, te agradecer pela oportunidade de poder, assim, esclarecer alguns temas da odontologia, acho importante, né? Certo. E desejar muito sucesso por essa tua empreendimento, acho que é muito legal aqui para nossa cidade, que venha cada vez mais sucesso para ti, né? Mais entrevistados, né? E convidar, assim, a toda a população de Vitor Meireles, né? A cuidar da sua saúde bucal, a
saber que a saúde, que nem o dito popular, a saúde começa pela boca, né? Certo. Então acho que é fundamental para todo o teu sistema de saúde, né? Tu ter um controle periódico, né? Fazer manutenções no dentista periodicamente, né? E o cuidado diário, né? Que é simples, né? Fácil, barato, né? E que faz toda a diferença na qualidade de vida da pessoa, né? Só agradecer pela oportunidade. Eu que agradeço, obrigado pela presença. Conversa produtiva. Legal, gostei também, muito bom. Muito bom. Muito bom. Uma outra oportunidade volta aí, vamos fazer um segundo tempo. Vamos fazer um em casal aí. Veio o doutor, doutora? A Carla? É a Carla. Ela é técnica em prótese dentária. Isso, vão vir os dois aí, mas aí a gente vai fugir vamos fazer um podcast mais extrovertido. Legal. Aqui, vamos conversar sobre filhos, famílias. Bacana. Já que a gente já fica o convite, a hora que vocês quiserem voltar aí, a gente bate um papo. E no mais, valeu galera, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.